Manual completo de Ascensão, capítulo 21. O sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, o eterno Senhor da luz. As chaves de Enoque. Sempre tive um grande interesse pelo sacerdócio de Melquisedeque. Apesar de eu sentir uma grande sintonia e afinidade com esse grupo e com os seus ensinamentos, são muito poucas as informações escritas que temos sobre eles no planeta Terra. Minhas exaustivas pesquisas revelaram alguns mistérios ocultos desse maravilhoso grupo. A história moderna conhece Melquisedeque por meio do Antigo Testamento, pois ele foi o orientador espiritual de Abraão, o que está muito bem documentado. Em suas canalizações, Edgar Cayce diz que Jesus Cristo, em uma de suas encarnações, foi um homem chamado Melquisedeque. É importante compreender que existe um ser de nome Melquisedeque e uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. Quando uma pessoa alcança a iluminação espiritual nessa ordem, ela é chamada de Melquisedeque. Os livros As Chaves de Enoque descreve o ser dos mundos espirituais que dirige essa ordem como o eterno Senhor da Luz, o soberano da luz, responsável pela organização dos níveis dos mundos celestiais, Yod-He-Vav-He, Deus, para a passagem a uma nova criação comparável a Metatron e a Miguel, na disponibilidade de recursos, na formação e reeducação dos mundos que passam pelo processo de purificação da luz viva. Ele é responsável pela ordem celestial da fraternidade de Melquisedeque e pelo sacerdócio espiritual e planetário de Melquisedeque. Jeová, o Deus revelado do nosso universo, irá preparar o mundo para a salvação por meio de Melquisedeque e da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é a manifestação de um filho de Deus na história do planeta. Ele foi encarregado, segundo a aliança de Enoque, de preparar o verdadeiro sacerdócio de filiação sobre um planeta para participação escatológica com os filhos da luz. A definição mais precisa da ordem de Melquisedeque é que ela é responsável pela reprogramação da consciência necessária para vincular a criação física com a externalização da hierarquia divina. É um sacerdócio régio que recebe a voz de Deus para a santificação das pessoas da luz. A reorganização e o ensinamento afetam os estados de existência mental, emocional, física, espiritual e a consciência. Esse sacerdócio é visível em todas as gerações como uma fraternidade de luz dispersa. Ele permeia toda a árvore genealógica da raça humana. A ordem de Melquisedeque tem o poder ungido de redespertar e de ressurgir os justos do mundo para a luz, dos mundos superiores. Esses membros são os filhos da verdade ocultos na sabedoria histórica. Eles guardam as chaves que dão acesso à verdadeira história do planeta. Eles reúnem a luz do homem que cultivaram por meio do ensinamento da palavra de Deus. De acordo com Enoque, em As Chaves de Enoque, a biblioteca sagrada do sacerdócio de Melquisedeque foi transferida do templo de Jerusalém para as regiões desérticas de Qumran, para que seus registros fossem preservados até o fim dos tempos. Será então que os filhos da luz, como a ordem de Melquisedeque, retornarão à terra para reunir a fraternidade de Melquisedeque dispersa e estabelecer o reino de Deus. Jesus é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Moisés também tinha chaves para esse sacerdócio de luz. Quando ele veio à terra, foi ungido pelo sacerdócio da terra como um recipiente propício da luz. Noé transmitiu essa ordem a Abraão e a passou a Jetro, que a legou a Moisés.
a Arão, irmão e intérprete de Moisés e da palavra de Deus, recebeu a incumbência de iniciar, junto com os 70 anciãos de Israel, um sacerdócio que ficasse subordinado à ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque também governa os quadrantes dos mundos planetários, onde a semente adâmica foi transplantada. Seus membros administram e ensinam princípios espirituais a esses mundos. A ordem de Melquisedeque comunica-se com as outras comunidades celestiais e fraternidades de luz em todos os universos de Deus, coordenando o trabalho do Cristo nos céus e na terra. Na história do planeta Terra, a ordem de Melquisedeque sempre existiu em pequenas comunidades familiares de sacerdotes patriarcas, de cientistas sacerdotes e sábios poetas, que seguiram lealmente a palavra de Deus. Essa luz passou de Melquisedeque a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Elias, de Elias a Davi e de Davi a Jesus. Essa informação de as chaves de Enoque coincide com aquela fornecida pelo livro de Urântia, segundo a qual os membros da ordem de Melquisedeque são conhecidos como filhos e filhas das emergências de Deus. Eles recebem essa designação porque sempre que surge um problema mais grave, geralmente é um membro dessa ordem que recebe a incumbência de resolvê-lo. Isso acontece em todo o universo e não apenas na Terra. Um membro da ordem de fato, chamado Maquiventa Melquisedeque, encarnou fisicamente no ano de 1973 a.C., de acordo com o livro de Urântia. Isso havia acontecido apenas 6 vezes no nosso universo local. Essa encarnação ocorreu perto da cidade que então tinha o nome de Salém, na Palestina. A primeira vez que um mortal o viu foi quando ele entrou na tenda de Andom, um pastor caldeu de origem suméria, e disse: Eu sou Melquisedeque, sacerdote de Eu Elion, o Altíssimo, o Deus único. Eu Elion, o Altíssimo, é o Criador divino das estrelas do firmamento e desta terra em que vivemos. Ele é o Deus supremo do céu.